Nosso grupo ficou com pós-modernidade e os meios de comunicação. Aí, nessa parte mais introdutória, eu vou falar sobre os conceitos, sobre as definições, etc. Bom, o conceito de pós-modernidade tornou-se nos últimos anos um dos mais discutidos nas questões relativas à arte. A arte, literatura, teoria social, mas a noção de pós-modernidade mesmo reúne uma rede de conceitos e modelos de pensamentos em pós, ou seja, pós isso, pós aquilo, dentre os quais podemos elencar a sociedade pós-industrial, pós-estruturalismo, pós-fordismo, pós-comunismo e entre outros, pós-imperialismo, etc. A pós-modernidade coloca também a relação com o feminismo, a ecologia, o ambiente, a religião, a planificação e dentre outros. Em relação às características da pós-modernidade propriamente ditas, elas podem ser resumidas em alguns pontos. Eu vou resumir mais ainda em dois pontos principais, que é a propensão a se deixar dominar pela imaginação das mídias eletrônicas. As mídias eletrônicas seriam rádio, televisão, etc. E a colonização do seu universo pelos mercados econômico, político, cultural e social. Essas duas características juntas, atreladas, elas fazem o famoso estabelecimento de padrões, ou seja, eles colocam algo a ser mostrado e a gente acredita naquilo. Tem muito a ver com a teoria dos mitos contemporâneos de Edgar Morin, eu lembrei o nome, Edgar Morin. Ele fala que a gente acredita tanto em algum personagem televisionado, que a gente quer se parecer com ele, quer ser único igual a ele. Outro filósofo que eu admiro bastante é Humberto Gessinger, que também é cantor. Numa das suas músicas, além dos outdoors, o nome dela, ele diz que no ar da nossa aldeia há rádio, cinema e televisão. Ou seja, está exemplificando muito bem esse conceito de pós-modernidade presente na sociedade, das mídias eletrônicas, como eu disse, nas características presentes na sociedade atual. Pós-modernidade recobre todos esses fenômenos, conduzindo em único e mesmo movimento a uma lógica cultural que valoriza o relativismo e a indiferença. É um conjunto de processos intelectuais flutuantes e indeterminados. É uma configuração de traços sociais que significaria a erupção de um movimento de descontinuidade da condição moderna, que são as mudanças dos sistemas produtivos e crise do trabalho, eclipse da historicidade, crise do narcisista de massa. Ou seja, esse ponto final aqui, a onipresença da cultura narcisista de massa, seria uma correlação também da pós-modernidade com a própria globalização. Aqui uma semelhança são que tem predomínio instantâneo, perda de fronteiras e gera uma ideia de que o mundo está cada vez menor através do avanço da tecnologia, que a gente está diante de um mundo virtual de imagem, som e texto numa velocidade instantânea. Uma correlação também da pós-modernidade com a própria globalização. Aqui algumas semelhanças são que tem predomínio instantâneo, perda de fronteiras e gera uma ideia de que o mundo está cada vez menor através do avanço da tecnologia, que a gente está diante de um mundo virtual de imagem, som e texto numa velocidade instantânea. Nela mudam-se os valores. É o novo, o efêmero, o fugaz e o individualismo que vale. A aceleração transforma o consumo numa rapidez nunca vivenciada. Tudo é descartado, desde copos plásticos a maridos ou esposas. A publicidade manipula esses desejos e promove a sedução. Cria novas imagens, símbolos, eventos como espetáculos, como o pão e circo já transformado em clichê na verdade, valorizando que a mídia dá o transitório da vida. As telecomunicações possibilitam imagens vistas em todas as partes do planeta,
que eu já dito da globalização e a tecnologia, né, que estão atrelados, facilitando a mercantilização de coisas e gostos. A gente está vivendo um momento de fenômenos insólitos. Tudo se passa como se o futuro tivesse tornado um lugar muito vazio. O procedimento pós-moderno é antes uma paixão do terceiro das autoridades, enquanto a gente está diante da TV, bebendo uma Coca-Cola, mastigando um McDonald's ou um Nestlé, com a calça Nike, moletom, com o sapato da Adidas e sem desentendimentos da nova ordem mundial, da nova sociedade ou sociedade de consumo. A gente não se desentende com essa nova ordem porque a gente não a entende. Porque se entendesse, meu amigo, a gente ia se desentender com ela. Salve pessoal, agora quem nos fala é Arthur Serafim. Bem, então vamos dar continuação à explicação aqui, né, de analisar o pós-modernismo e descobrir suas principais características. Mas para descobrir o pós-modernismo, temos que então anteriormente compreender o próprio modernismo. Então vamos lá. Bem, na modernidade, um dos principais acertos, ou uma das principais vertentes, digamos assim, é o iluminismo, que é um movimento que buscava, basicamente, digamos assim, iluminar a mente humana através do conhecimento, com o resgate de culturas da época clássica, dos gregos. Isso nos leva, então, a uma das principais consequências do iluminismo. Como queríamos iluminar a mente humana, acabamos por então questionar coisas que anteriormente nós não pensávamos, como por exemplo a racionalização da educação. Por exemplo, isso na época moderna acabou levando uma grande melhoria, porque não se pensava só na melhoria da educação em si também na melhoria dos métodos, na melhoria de como eu vou lecionar para o aluno. Outro exemplo que eu posso dar aqui na racionalização nos meios é na própria questão do trabalho, racionalização do trabalho. E o seu principal resultado que acabou, o Fordismo, que é aquele produção em massa e onde os trabalhadores acabam por fazer tarefas monótonas e seguidas. Que, se você olhar de um certo ponto de vista, o que é mais racional do que um homem apertando parafuso? Vale aqui também uma menção ao filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Bem, então, se no modernismo e na segunda revolução industrial nós tínhamos produção em massa, a partir da década de 70, por aí, nós começamos a ter a reconfiguração de diversos conceitos modernos. Tivemos, por exemplo, o choque do petróleo, aumento da dívida externa em países de terceiro mundo, como o Brasil, moedas não tendo lastro em ouro, porque, para quem não sabe, as moedas mais confiáveis, para segurar o valor comercial dela, tem que ter uma certa quantidade em ouro para garantir seu valor. E acabou que muitos países acabavam por imprimir muito dinheiro e sem ter esse lastro, o que acaba condenando parte da confiabilidade do país. Então, depois desses todos esses acontecimentos, acabou chegando para nós o que chamaríamos de Revolução da Informação ou Terceira Revolução Industrial. O novo mundo, a sociedade da informação. Basicamente, tudo é informação, mas não só a informação como a notícia que vemos no jornal ou ouvimos no rádio, pois até mesmo um simples refrigerante pode ter informação. Você duvida? Então vamos lá. Você vai lá no supermercado e acaba por chegar na seção de bebidas. E lá no canto, todo borocochô, tem um Guaraná Coroa, que mais parece pegar poeira. E no centro, com todo o destaque, tem aquela
Coca-Cola trincando de gelado. E depois de pensar um pouco, ou nem tão pouco assim, por algum motivo você acaba levando a Coca. Se você parar para pensar, você acabou de pagar não só pelo líquido, mas sim por uma coisa que faz toda a diferença no período pós-moderno: informação. Se não fosse a marca e todo o seu peso e processo, certamente o preço seria menor. E você não teria tanta confiabilidade ou não teria o peso fazendo você acabar por levar o produto. Ou seja, nós pagamos pela informação e ela dita nossos consumos, vícios, vida, relacionamentos, enfim. Nessa sociedade da informação, a própria informação se torna o principal insumo. No antigo modelo, dando um exemplo agora, fordista de produção, o resultado, ou seja, que você obtinha depois da produção, o lucro, era em produtos tangíveis, palpáveis. Mas por volta de 1970 e com a revolução da informação, esse lucro acaba por não ser tão tangível assim. Como, por exemplo, o valor agregado de uma marca, comerciais. Não é só sobre o produto em si, mas sim na informação que ele traz e aquilo que ele representa. O mercado é volátil, muda toda hora e é a volatilização desses tempos informativos. Então, quem sabe, talvez na próxima vez que você comprar o seu sapato de R$1.000, pense bem no que exatamente você está pagando. Oi, gente, aqui quem fala é Emanuele e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre os fatos importantes que aconteceu na pós-modernidade. Primeiramente, foi o abandono do funcionalismo e da visão de que a ciência está construída sobre uma base firme de acontecimentos observáveis na filosofia da ciência. Posterior a isso, a gente vai ter a crise das hierarquias de conhecimento de gosto e opinião e do interesse pelo local em lugar do universal. E por fim, a gente vai ter a substituição do livro pela televisão, a imigração da palavra para a imagem e do discurso para a representação, para propor uma hiperrealidade espetacular. Outra característica da pós-modernidade é o simulacro, que é a reprodução técnica ou representação tecnológica ao real, que ela vai atuar como um elemento intensificador do real. De forma artificial, ela vai criar e passar a propor uma hiperrealidade espetacular. Além disso, tem outros fatos que merecem destaque, e aqui a gente vai ter o ser humano na pós-modernidade, onde ele vai se perder em um labirinto de imagens e de excesso de informações. Ele vai habitar um mundo construído por efeitos de representação. Aqui também a gente vai ter uma imagem que vai valer por si mesma e não por aquilo a que se refere. E aqui a cópia é preferível do que o original. Fala pessoal, quem tá falando aqui é a Liza e hoje eu vim conversar com vocês sobre as diferentes concepções do pós-modernismo e dos meios de comunicação. Eu vou começar falando do filósofo francês, que é muito importante nessa discussão sobre a pós-modernidade, o Jean-François Lyotard, que nasceu em Versalhes em 10 de agosto de 1924 e veio a falecer em Paris no dia 21 de abril de 1998. Ele ainda foi autor dos livros A Fenomenologia, A Condição Pós-Moderna e o Inumano. Segundo ele, a condição pós-moderna era caracterizada pelo fim das metanarrativas. Os grandes esquemas explicativos caíram em descrédito. Não haviam mais garantias, já que a ciência ela não era mais considerada uma fonte de verdade. Então, para ele, a pós-modernidade representa a culminação desse processo, onde a mudança constante se tornou o status quo e a noção de progresso obsoleto. Agora eu vou falar sobre um crítico literário e político marxista conhecido pela sua análise da cultura contemporânea e da pós-modernidade, o Frederick Jameson, que nasceu na cidade de Cleveland, Ohio, em 14 de abril de 1934 e atualmente trabalha na Duke University em literatura comparada e romance.
Entre seus livros mais importantes estão Pós-Modernidade, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, O Inconsciente Político e Marxismo e Forma. Para ele, a pós-modernidade é uma lógica cultural do capitalismo tardio, que é correspondente à terceira fase do capitalismo, conforme o esquema que é proposto por Ernest Mendel. Voltando a falar de mais um filósofo francês, o professor de filosofia da Universidade de Grenoble e teórico da hipermodernidade, Gilles Lipovetsky, nasceu na cidade de Millau, no dia 24 de setembro de 1944. Ele ainda é autor dos livros A Era do Vazio, O Luxo Eterno e O Império do Efêmero Entre. Ele prefere o termo hipermodernidade por considerar não ter havido de fato uma ruptura entre os tempos modernos, como o prefixo pós dá a entender. Segundo ele, os termos atuais são modernos, com uma exacerbação de certas características da sociedade moderna, tais como o individualismo, o consumismo, a ética hedonista, a fragmentação do tempo e do espaço. Agora, para a gente poder finalizar as nossas diferentes concepções, eu vou falar do filósofo alemão Jürgen Habermas. Ele nasceu na cidade de Düsseldorf, no dia 18 de junho de 1929. Ele se licenciou em 1954 na Universidade de Bonn, com uma tese sobre Schelling, intitulada O Absoluto e a História. Em 1956 a 1959, ele foi assistente de Theodor Adorno no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. No início de 1960, ele realizou uma pesquisa empírica sobre a participação estudantil na política alemã, intitulada Estudante e Política. Ele relaciona o conceito de pós-modernidade a tendências políticas e culturais neoconservadoras, determinadas a combater os ideais iluministas. Essa é a ideia dele. Por fim, nós podemos relacionar todos os conceitos dados pelos filósofos e estudiosos que dão a sua versão, a sua visão dessa ideia do pós-modernismo e que diz, por exemplo, Jean-François Lyotard, que é um progresso obsoleto, assim como diz Frederick Jameson, que é a terceira fase do capitalismo, e também como Lipovetsky, que traz as características do individualismo, consumismo, da fragmentação do tempo e do espaço, e também Gerd Habermas, que traz as tendências políticas e culturais neoconservadoras. E aí galera, quem fala agora é o Danilo. Vamos continuar com a nossa discussão sobre o pós-modernismo. Você já sabe, o pós-modernismo é também conhecido como a Era da Informação, a nossa era atual, não apenas por produzir mais informações, mas por sua grande velocidade, ou seja, a rapidez com que uma informação sai de um ponto e chega até nós. Mas sua qualidade, uma informação mais objetiva, mais compactada. E também a especialização, ou seja, uma informação, uma notícia que tem um público-alvo, como por exemplo publicações científicas para os cientistas e suas áreas, a área da economia, por exemplo, para empresas de investimento e etc. Os meios de comunicação proporcionam bem mais do que informação em si. Pense comigo numa retrospectiva das notícias mundiais de 2019. Por exemplo, a queimada na floresta amazônica, que virou notícia em países europeus, gerando grande comoção por lá. E até mesmo tivemos respostas em noticiários estrangeiros. Dados estatísticos de países em outros continentes referentes à pandemia que
chegam até nós de forma detalhada no dia a dia. Notícias de confronto entre países que pode levar a população a crer numa terceira guerra mundial. Realmente, a notícia tem muito poder, e essa é apenas uma demonstração dos últimos 6 meses. Pense o quanto uma informação ao decorrer da história pode ser usada por meios políticos, econômicos e sociais. Tem também aquele grande exemplo super polêmico, se talvez as fake news teriam influenciado nas eleições americanas. Todo esse potencial, alcançado principalmente na nossa época, também traz alguns riscos, como uma visão fragmentada, ou seja, uma visão unilateral e muitas vezes tendenciosa sobre os fatos. O referencial na realidade tornou-se impreciso, inflacionado, apenas com o objetivo de desencadear emoções nos leitores. A mídia, de forma geral, se declara representante e intérprete qualificado da opinião pública, e por isso a mídia é por muitos questionados, mas sim considerado o quarto poder. Não é incomum nos dias de hoje olhar para vários veículos de informação e receber notícias contraditórias, ou pelo menos de opiniões diferentes. Então quero levá-lo a imaginar comigo por alguns segundos que você é um repórter e está diante de um acontecimento e você será o primeiro a noticiar. Então você pesquisa e descobre que há 2 pontos de vista diferentes sobre os fatos. E agora? Escolhe apenas um deles? Conta os 2 na notícia com risco de ser contraditório? Tenta ser neutro? Lembre-se bem que você quer cativar o seu leitor. Uma notícia neutra nem sempre causa as emoções. Na bem da verdade, não importa o caminho que você usar, pois independente se você assumir uma vertente ou não, a notícia sempre contará com a sua interpretação, daquele que noticiou sobre o fato, da sua visão sobre os acontecimentos. Espero que até este momento você já tenha percebido o quanto uma informação pode influenciar. Ela pode desencadear uma guerra ou espalhar a paz, criar uma revolta ou mesmo movimentos de apoio. Pode até mesmo influenciar economicamente um país. E então nos vem a seguinte pergunta: como filtrar os fatos da opinião? A minha resposta é que ao ler uma informação, precisamos exercer a maior característica presente na raça humana, a habilidade de pensar. Apenas com uma mente crítica pode tirar os fatos da opinião. É claro que essa é só a minha opinião. Cabe a você tirar os fatos dela. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's a different kind of friend. I never heard when I was young the concept of network. I heard about human bonds, I heard about communities, this sort of thing, but not network. What is the difference between community and network? Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, kept alive by 2 different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it,
is precisely in that. That is so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online sharing, but offline connection, real connection, face to face, body to body, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often, and even then you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, awful man, and so on. It's difficult, but on internet it's so easy, you just press delete and that's it. Instead of 500 friends, you have 499, but it is only a temporary irritant because tomorrow you will have another 500. That undermines human bonds. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner on whom you can rely and do something for him or for her. It's some kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. On the other hand, it is a curse because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that you mortgage your future. Perhaps tomorrow or next month or next year, there will be new opportunities, now unheard of. You can't predict them, and you won't be able to pick them, these new opportunities, because you will be already tied by your old commitments, old obligations. So it's a very ambivalent situation, and hence the curious phenomenon of this solitary person in a crowd of solitaries, right? We are all in solitude and in a crowd in the same time. That there are two essential values which are absolutely indispensable for satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. 70-odd years ago, Sigmund Freud published this famous and tremendously profound and influential book called Civilization and Its Discontents.
he said that civilization is always an exchange, a trade-off, as he put it, trade-off. You give something of one value in order to get something of the other value. And he said, he wrote it in 1920s, and at that time he said that our problem, their problem of the old generation, was that they surrendered too much freedom for the sake of security. My deep conviction is that if Freud was giving this interview of me at the moment, he would probably repeat that every civilization is an exchange, a trade-off. But his diagnosis will be exactly opposite, that our troubles come today from the fact that we have surrendered too much of our security for the sake of more freedom. That's a dilemma. I think that I sense already some prodromal signs that the pendulum is beginning to move back towards more security. Social state comes again into public favors. People dream about it, you know. They want stronger powers and more stability, a little bit more stability. It's very beginning. I'm not saying that we are already on the way, but there are signs that that is happening. So my conclusions are twofold. One, we will never find the perfect solution of the dilemma between security and freedom. There always will be too much of one and too little of the other, right? And the second, that we will never stop looking for such a golden mean.